Olá, amigas, olá, amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar a história de Pig do Book 1. Se você veio aqui em busca da história de Pig do Book 1, você já sabe mais ou menos como é que funciona a Pig. Então você só veio provavelmente só para saber a história mesmo. O que acontece? No Book 1, a gente vai em busca do George Pig, que é o lugar onde ele foi visto pela última vez. E lá tem a infectada, que é a irmã dele, Peppa Pig. Mas a gente acaba não encontrando o George Pig. Aí a gente vai para a estação, né? A gente vai para a estação para informar pro policial que ele desapareceu. Mas lá também tem uma infectada, que é a Mamãe Pig. Aí lá, eu acho que é a Mamãe Pig, né, gente? Que tem um lacinho. Aí lá tem a Mamãe Pig infectada. E não deu, infelizmente, pra gente falar com o policial. No começo, quando a gente entra no alto-falante, quem fala é o Doug, mandando a gente direto pra garagem. Só que o carro tava sem gasolina. Aí a gente colocou a gasolina e escapou. Quando a gente escapa, a gente vai andando. Eu acho que era pra gente ir pro lugar seguro. Só que a gente acaba sendo cercados. Eu acho que a gente estava indo em busca de um lugar seguro, mas a gente acabou sendo cercados. Aí a gente teve que passar pela galeria, que é onde o Doug começa a nos ajudar. Aí a gente escapa da galeria e no capítulo 4, o Doug está infectado. Mas por quê, gente? Ele tomou uma poção que o Sr. Potato, que é o Sr. Batata, ele criou, não foi por mal, ele criou por bem, por causa que a esposa dele, que era a Mr. Potato, estava com uma doença incurável. Aí ele achou que essa poção que ele ia criar, a poção 128, eu acho que é a 128 mesmo, porque eu já ouvi falar, e estão falando da poção 128. Aí ele criou essa poção em busca da cura, né, da namorada dele. Só que acabou que se tornou a infecção. A família da Peppa Pig, né, exceto George, tomou a poção para testar. Aí eles acabaram se tornando os infectados. Sendo que o George não tomou. E o George foi o único que não foi infectado. Aí a família da Peppa Pig foi infectando mais gente, até ficar mais infectados. Aí, no capítulo 4, por isso que o Doug tá infectado. Lá tem a Sheppy e tem o Doug. Mas o Doug não é muita coisa que se preocupar. Ele te elimina, mas só se você chegar bem perto dele, porque ele vai para uns caminhos aleatórios, mas a Sheppy não. Aí você escapa lá, você vai pro capítulo 5, que você vai para a escola do George Pig e para você procurar ele, para você ver se ele tava lá. Aí você só encontra um professor infectado e não encontra o George Pig, Aí você vai pro capítulo 6, que é um hospital. Mas por que um hospital? E uma outra coisa que eu quero falar com vocês. Depois que o Doug foi infectado, a Bunny começou a nos ajudar no capítulo 5, tá, gente? Aí depois a gente vai pro capítulo 6. Por que a gente foi pro hospital? Porque depois do capítulo 5, nós no jogo começamos a se sentir mal. Aí nos levaram para um hospital. Lá também tinha um médico infectado. Um médico infectado. E a Bunny continua nos ajudando, tal. Aí a gente escapa lá do capítulo e nós vamos pro capítulo 7. No capítulo 7 é um metrô, que a Bunny, agora a gente escapa, a gente vê que a Bunny não tá bem. E lá, né, também tem um outro infectado. Mas quando a gente escapa, que a gente coloca o metrô pra funcionar, que é quando a gente escapa, a gente vai falar com a Bunny que ela tomou a poção que o Mr. Potato deu pra ela. Mas ela não tava totalmente mais infectada. Ela tava sentindo meio mal, tal. Mas aí, gente, tem até um capítulo novo que criaram nos capítulos extras, que é o capítulo do Decay. Se você entrar lá, você vai saber o que aconteceu com a Bunny depois do metrô. Mas a gente sai, a gente vai
a gente fala, ok, a gente vai pro capítulo 8. Aí, no capítulo 8 só tem a gente vai em busca do Mr. Potato para conversar com ele e tal. Que a gente vai atrás dele. Aí a gente não encontra ele. A gente só encontra o palhaço infectado. Mas por que a gente foi pro carnaval? Porque lá tava a foto dele e tudo, aí a gente foi. E também acho que era o circo dele, se eu não me engano. Aí a gente foi. E essa parte aqui é difícil. Essa aqui desse óbvio que eu tô falando, mas eu vou continuar conversando com vocês. Aí, gente, depois a gente vai pro capítulo 9. Mas quando a gente escapa do capítulo 8, a gente encontra a Zizi e o Pony, que eles vão começar a nos ajudar. Aí depois a gente vai pro capítulo 9, que a Zizi fala que é um lugar seguro lá. Aí a gente vai pro capítulo 9. Aí lá tem duas botes. A vovó Pig, só que ela é um pouco lenta. E a elefanta, eu acho que é assim que se fala. E a elefanta. É assim, né? Aí a gente escapa. Quando a gente escapa, a gente vê uma sombra de uma pessoa. E a gente vai atrás dela. Que é onde a gente vai pro capítulo 10. Lá tem um robô. Tem um robô infectado. E tem outra ratinha também que vive rastejando. Tem uma teoria que fala que foi o... Não, provavelmente nem pra mim nem é uma teoria, mas provavelmente foi o robô que cortou as pernas daquela ratinha, gente. Porque eles estão no mesmo local, então faz todo sentido. Aí o robô cortou a perninha dela, da rata, e ela ficou rastejante. Aí a Zizi nos ajuda lá. E quando a gente escapa, a gente vê que quem estava por trás disso tudo era o George. A gente pergunta porque o George fugiu. E ele fala que é porque a família dele estava muito estranha. Ih, acabei o hobby. Aí a gente pergunta pro George por que ele se escondeu tanto assim. E ele fala que é porque a família dele estava muito estranha. Tava a vovó dele estranha, a mamãe dele estranha. Aí, né, a gente apresenta a Zizi pra ele. E a gente vai pro capítulo 11, que é o posto avançado. Ok, gente. Aí a gente vai pro capítulo 11, porque no final do capítulo 10, o Pony fala que ele e as irmãs da Zizi rastrearam um sinal de helicóptero. Eu acho que é de helicóptero mesmo. Rastrearam um sinal. E deu lá no capítulo 11. Não sei se estou explicando as coisas direito, não. Mas eu só sei que a gente vai no capítulo 11. E por causa que a gente ouviu um sinal. E a gente vai lá. E a gente quer muito encontrar o Sr. Potato. Gente, eu acho que é isso. E a gente vai, só sei que a gente vai no capítulo 11. Que a gente ouviu um sinal e a gente foi rastreando o sinal. Aí deu lá. Aí lá também tem um infectado. Aí o Pony nos ajuda, né? Quando a gente dá uma cenoura pra ele. Quando a gente escapa, a gente vai pro capítulo 12. Porque aí eu não lembro, gente. Mas a gente vai pro capítulo 12. Que eu acho que era o lugar mais provável que o Sr. Potato estava. A gente encontra ele, gente. Quando a gente escapa, a gente conversa com ele e esclarece tudo pra ele que... Não, ele nos esclarece tudo o que aconteceu. E o final, gente, é muito emocionante. Capítulo 12. Sério, gente, é muito legal o final. Então esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham entendido bem. Eu só não soube explicar muito bem o capítulo 11 e o 12. Mas eu expliquei direitinho o resto, os demais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Se eu conseguir... Se eu lembrar como é que era o final do capítulo 11 e do 12, eu vou gravar uns shorts falando pra vocês, tá bom?